fazer agora o cálculo de uma placa infinita. Então, uma outra aplicação. Então, campo elétrico gerado por um plano infinito carregado com densidade superficial de cargas sigma. Uniforme, né? Então, na verdade, o que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho aqui um plano. O quadro negro, ele é um plano infinito. Um físico, um matemático jamais, nem pensar. Né? Um físico, ele pode ser ou não? Pode. Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, eu não tenho acesso ao resto. Para mim, isso é um plano infinito. Uma carga aqui, por exemplo, se eu tivesse essa superfície carregada, ele vai sofrer o campo de um plano infinito. Uma aproximação muito boa, inclusive. Tá bom? Então, isso aqui, ó, eu tenho aqui um plano carregado. Como é que seria o campo, a direção e sentido desse campo? Ele é normal à superfície, né? Então, se isso aqui está carregado, o campo aqui é perpendicular à superfície. Para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Muito bom. Então, para calcular o campo usando a lei de Gauss, eu tenho que saber construir uma superfície onde eu saiba calcular o fluxo do campo. Então, uma superfície nesse caso, vou pegar aqui um desenho. Isso aqui é o meu plano, tá? Perpendicular ao quadro negro agora. Se eu pegar aqui, por exemplo, uma superfície com esse formato, eu sei calcular o fluxo aqui porque, por hipótese, nós estamos vendo isso, o campo ele é perpendicular à superfície dos dois lados. Né? Inclusive, não precisa ter um formato cilíndrico, não. Ele podia ser, por exemplo, um cubo. Tá? Podia ser um cubo. Mas vou colocar esse formato aqui, vou chamar isso aqui de A, vou chamar essa distância aqui de B, assim como aqui, né? E aqui também é A, né? Entendeu? Então, este plano que está desenhado aqui, ele está perpendicular ao quadro negro. Então, aplica a lei de Gauss. Lei de Gauss. Integral de E ds igual a Q int sobre epsilon zero. Como o campo aqui ele é perpendicular a essas duas tampas, então o fluxo é simplesmente o produto de E pela área. Duas vezes, porque eu tenho duas tampas, não? Então eu tenho duas vezes E vezes A. E na lateral? Por que não tem fluxo na lateral? Porque o campo ele é vertical e o vetor perpendicular à superfície seria perpendicular a esse vetor. Não tem fluxo ali. Isso aqui vai ser igual a carga interna. E se eu te dou a densidade sigma, a carga vai ser a densidade vezes a área. Vai ser sigma vezes A sobre epsilon zero. Tá? Esse corta esse cara com esse cara. Conclusão, o E é igual a sigma sobre 2 epsilon zero. Se quiser, até bota aqui o vetor e a direção, colocar a direção normal à superfície. Então, essa é a peculiaridade. O campo de um plano infinito não varia com a distância, ele é constante, é uniforme. E se eu tivesse dois planos? Ok, vamos fazer uma decorrência disso, que na verdade é só usar o princípio da superposição. Digamos que eu tenha dois planos infinitos. Este cara aqui com mais sigma e esse com menos sigma. Entendeu? São dois planos perpendiculares ao quadro, esse carregado com a densidade mais sigma e esse menos sigma. Você já sabe o campo de um plano. O campo de dois planos, você faz o princípio da superposição.
Muito bom. Quanto vale o campo aqui fora, por exemplo? Pega o campo desse plano aqui. Ele é um campo perpendicular à superfície, né? De afastamento, é para cá. Vou chamar de E1. Para cá também, E1. Eu estou pensando no campo desse cara aqui. Este vetor aqui, posso desenhar do mesmo tamanho desse vetor? Apesar das distâncias serem diferentes ou não? Por que eu posso? Porque o campo não depende da distância, nesse caso particular. Ele vai ter o mesmo tamanho. Enquanto que esse cara aqui gera um campo de aproximação. Esse cara também vai gerar um campo de aproximação, eles vão dar, de fato, um campo nulo aqui fora. O E aqui é zero. O E aqui é zero. E aqui dentro, ele vai ser um campo uniforme, com esse formato aqui, e cuja intensidade duas vezes o campo de um plano, né? Então vai ser duas vezes sigma sobre 2 epsilon zero, portanto, sigma sobre epsilon zero. Tá? Eu acho que já sabia desse resultado. Por falar em você já sabia, lembra do problema da esfera homogênea carregada uniformemente, com a densidade volumétrica de carga constante? Lembra desse problema? Imagina que eu tenho a Terra. Aí eu vou fazer um furo indo do polo norte ao polo sul. Aí eu vou abandonar um corpo aqui. Ó. Não tem atrito, não tem resistência do ar, nada. Abandono. Descreva o movimento desse corpo em queda a partir daquele ponto. Primeiro, ele fica parado no lugar, ó, não cai. Segundo, ele cai e vai embora. Terceiro, ele para num ponto e retorna. Enfim, o que isso aqui pode acontecer? MHS? Todo mundo acha que é MHS? Sim. Para que seja um MHS, a força lá dentro deve ser proporcional à distância. Lá fora é uma força que cai com 1 sobre R2, não? A gente sabe. Agora, se você está me dizendo, não, é o MHS, então eu tenho que ter uma força de restauração elástica. Para que seja verdade, a força que atua desse cara aqui dentro deve ser do tipo F igual a menos KR, onde R é esse cara aqui. E, portanto, lá no centro do planeta, essa força deve se valer zero. Isso é razoável, né? Razoável. No centro do planeta, ela vale zero. Conforme você vai saindo do centro em direção à superfície, ela aumenta em módulo, mas tende a trazer de volta para o centro.